Saudações, muito boa tarde e seja bem-vindo ao debate internacional. Hoje, 13 de julho de 2024. Caro telespectador, permitam-nos saudar assim que nos acompanha através dos canais convencionais e também das plataformas digitais. Hoje, nada diferente das outras vezes, vamos trazer aqui aspectos geopolíticos com os nossos convidados painelistas residentes. Para já, eu passo a saudar do meu lado direito. Muito boa tarde, Dr. Saia, seja bem-vindo ao debate internacional. Obrigado. Boa tarde, Acilo Ixisupa. Boa tarde, Alves Mulungu. Boa tarde, nossos telespectadores. Já há um bom tempo que não vinha dar o meu contributo no nosso debate internacional. Pois é. Tenho certeza de que os nossos telespectadores estão bem concentrados para poder acompanhar aquilo que serão as nossas explanações. Acreditamos nós também aqui, Dr. Saia, nesse tempo esteve a fazer mesmo algumas pesquisas para nos trazer aqui aspectos relevantes e também algo de novo. Dr. Saia, quais são os pontos prévios que nos traz depois de um longo período sem aparecer aqui no nosso espaço de debate? Bom, na verdade, houve muito trabalho porque neste momento também estou a preparar o meu segundo livro, que está sendo trabalhado neste caso, sendo traduzido para inglês e depois vai ser publicado. Mas como ponto prévio, gostaria de navegar para um país africano, estou a falar de Angola. Exato. Onde o maior partido da oposição, dentro daquele partido, na verdade, existe um desentendimento entre o antigo presidente sim, do partido, o Samakuva, com o atual líder, presidente neste caso, o Adalberto Costa. Como é que surge o desentendimento? É porque, na verdade, existe uma pretensão da parte do governo de legalizar a Fundação Jonas Savimbi, que neste momento o presidente é o antigo presidente da UNITA, o Samakuva, e o atual presidente da UNITA, o Adalberto Costa, não concorda com isso, porque questiona o porquê do João Lourenço querer legalizar, sendo ele o presidente, enquanto que os membros não tiveram uma informação prévia. E isso, na verdade, deixou o Samakuva triste, porque neste momento o Samakuva coloca a hipótese de voltar a concorrer à presidência da UNITA. Bom, aqui eu estou a ver um jogo de tacho, porque na verdade acredito que aquela fundação mete muito dinheiro, que isso na verdade acaba criando uma situação de descontentamento, porque alguns entendem que o Samakuva está a aceitar ser subordinado, neste caso pelo partido no poder, portanto está a pontapear aquilo que são os objetivos da própria criação da UNITA. E isso, na verdade, acaba criando uma situação de instabilidade dentro da própria UNITA. Exato. No entanto, Dr. Saia, muito obrigado pelo seu ponto prévio e também dizer que esta semana tem muitos pontos, muitos mesmo, que nós vamos discutir, que dizem respeito à África. E não só vou para o meu lado esquerdo, vou saudar Dr. Mulungu, muito boa tarde e seja bem-vindo ao debate internacional. Boa tarde, Acilo Ixisupa, boa tarde ao Jaime Saia e também ao professor Marcelino Pangaia. A saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá mais uma vez, como é de costume, para debruçar em torno daquilo que são as dinâmicas a nível do sistema internacional. Sim, Dr. Mulungu, qual é o prato forte para esta semana no que diz respeito a um ponto prévio? Bem, no que diz respeito a um ponto prévio é a questão da República Democrática do Congo, ou seja, a República Democrática do Congo, ela tem pretensões de construir a maior barragem do mundo, neste caso, que vai superar a barragem das Três Gargantas da China. Por que eu trago esta ideia, esta ambição da República Democrática do Congo de querer construir essa barragem, que por sinal será maior? É que torna-se uma ameaça para nós como Moçambique, porque nós temos a barragem de Caorabassa. É verdade que nós temos a nossa transformadora a nível da África do Sul. Bem, quando digo nossa, é que é a única que processa a energia toda que sai do HCB,
para transformá-la em corrente elétrica, esta que nós consumimos nas nossas residências, nas empresas e no geral. Então, a ESCOM é que tem esse papel de transformar essa energia. Mas aqui nos deparamos com uma situação em que esta África do Sul, que é detentora desta ESCOM, que de facto tem transformado a nossa energia, vai apoiar a República Democrática do Congo na construção desta barragem. E outro parceiro que é muito importante também será a Nigéria. Então, isto para nós transforma-se em uma ameaça na medida em que nós temos aqui vários países da Interland, como Zâmbia, Malawi, Zimbábue, que consomem da nossa energia, mas essa energia que é transformada na África do Sul e depois é distribuída por esses países. Então, se efetivar esta barragem, que será a maior, então significa que haverá mais qualidade de fornecimento de corrente elétrica. Então, praticamente podemos aqui assumir uma situação em que poderemos perder esses clientes que nós temos, que são os países da Interland. E Moçambique, este é um elemento extremamente importante na nossa diplomacia, porque é um elemento que torna esses estados da Interland independentes de Moçambique. Então, se nós perdermos esses estados que são dependentes de nós ficamos numa situação de vulnerabilidade. A título de exemplo, Moçambique é o único país falante da língua portuguesa ou falante de uma língua diferente do conjunto inteiro da Commonwealth, mas por uma questão geográfica, nós estamos cobertos por países falantes da língua inglesa e esses países todos fazem parte da Commonwealth. Por uma questão de conveniência geográfica, nós acabamos fazendo parte desta Commonwealth. É uma atitude estratégica, sob o ponto de vista cultural, quando digo cultural, é linguístico no geral. Mas se pegarmos aqui a ideia da geopolítica como tal, é que a nossa HCP ela tem uma representatividade geopolítica extremamente notória naquilo que é o desempenho da nossa política externa. Então, perder esses estados da Interland, podemos aqui nos deparar com uma situação de lacunas na nossa política externa. Só a título de exemplo, trazendo aqui mais um exemplo, o que é que aconteceu quando a Rússia, depois do Nord Stream 1, construiu o Nord Stream 2. Os Estados Unidos da América, percebendo que esta era uma ameaça para aquilo que eram as suas pretensões para com a exportação de gás natural e de petróleo, praticamente podemos assumir que criou um ambiente em que a Rússia não tivesse a possibilidade de efetivar este negócio que, de facto, ia fazer chegar este produto à Europa com custos um pouco baixos. Então, praticamente impediu este processo os Estados Unidos da América e nós, como Moçambique, se calhar podíamos criar métodos de inviabilizar este processo. É assim como funciona a política internacional. Não podemos, de facto, abrir um espaço para perder esses clientes que nós temos, que não são muitos, mas têm um significativo para a nossa geopolítica e para o nosso posicionamento geográfico. Sim, Dr. Mulungu, eu sei que os pontos prévios não merecem aqui de um questionamento, mas o que gostaríamos de perceber, os telespectadores também lá em casa, percebe-se aqui na sua abordagem que Moçambique devia aqui criar uma estratégia para poder inviabilizar o processo de construção desta barragem. Mas não seria este momento de Moçambique pensar em novas estratégias para poder implementar e aproveitar na sua máxima capacidade a hidroelétrica de Cahora-Bassa, uma vez que ainda a energia proveniente da hidroelétrica de Cahora-Bassa é transformada na África do Sul, mas também retorna para o país, para o seu consumo. Não seria este momento para Moçambique repensar numa estratégia viável, de tal forma que consiga não ser muito dependente dos países que estão na diáspora? Bem, é assim, este acaba levantando uma questão, mas que no meio dessa questão acabamos tendo aqui uma espécie de resposta para a própria questão. A ideia, se calhar, de potencializar a HCB para que ela propriamente consiga, de facto, processar a energia
ela por si só já é uma resposta a esta possível construção desta barragem. Então, tendo aqui uma espécie de potência em Moçambique, onde possa produzir e processar esta corrente e conseguir, de certa forma, fornecer a esses países da Interland esta energia, nos colocava numa situação de competitividade. Então, esta competitividade, esta maior barragem que se calhar provirá da República Democrática do Congo, ela teria que vir para entrar num ambiente de competição. Então, nós nesta fase ainda não temos um dispositivo criado para que estejamos num cenário de competição, porque nós ainda estamos numa fase de interdependência, ou seja, Moçambique depende da África do Sul e a África do Sul depende de Moçambique. Exato. Eu já ouvi muita gente a reclamar que a África do Sul tem energia de qualidade em relação a Moçambique. Olha, esta é uma falácia. A África do Sul tem zonas que fornecem energia de uma forma faseada, porque não há capacidade na própria África do Sul para conseguir, de certa forma, satisfazer a demanda. A ESCOM ela não tem capacidade de satisfazer essa demanda a nível da África do Sul. Nos tempos, em termos históricos, quando foi estabelecida esta HCB, ela foi estabelecida exatamente para manter essa relação de interdependência entre Moçambique e África do Sul. Exato. Mas, por questões de desenvolvimento, é verdade que nós podemos abrir um espaço para que haja este processamento a nível local, mas sempre temos que recordar que todo tipo de tecnologia desta natureza, ela faz parte da soberania do Estado. Ela não tem um espaço no mercado em que tu possas ir na prateleira, ir buscar e trazer ao seu país. É um processo de criação, é um processo diplomático que deve ser feito para garantir esta maquinaria, porque ela traz um ganho enorme e significativo para a soberania dos Estados. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu. Dr. Pangai, seja bem-vindo ao debate internacional. É sempre um prazer ter aqui no nosso espaço de debate. Muito boa tarde. Boa tarde, prazer todo meu, Xisupa. Boa tarde, Dr. Saia. Boa tarde, Dr. Mulungu. Boa tarde, telespectadores. Vamos, dentro de cerca de uma hora, podemos partilhar aquilo que é a conjuntura internacional. Muito obrigado, Dr. Pangai. Ponto prévio para hoje. Sim, vamos para o Brasil, onde o sistema de eleições é quase similar ao do nosso, onde se elege governadores de várias regiões existentes no Brasil. Aqui também temos essa questão da eleição dos governadores ao nível das províncias, que vai acontecer agora, no dia 9 de outubro. Na última semana, o Javier Milei, portanto, o presidente da Argentina, ele foi participar um evento organizado pelo Partido Liberal, do inelegível Bolsonaro, em Santa Catarina. O presidente Milei, ele entrou no Brasil sem que tivesse tido algum encontro com o presidente Lula da Silva. E foi lá, avistou-se com o Bolsonaro, que o governador que foi eleito para aquele território é do Bolsonaro, está no Partido Liberal, e, por conseguinte, todo o evento ocorreu sem que tivesse tido algum encontro com as autoridades do Brasil. Neste caso, o presidente Lula da Silva como presidente daquele país. Então, este cenário parece estar-se a desenhar uma situação em que um determinado partido, quando ele ganha a eleição do governador numa determinada região, parecendo que aquela região ser autônoma ou aquele governador, ele pode, de alguma forma, receber ou não autoridades estrangeiras sem o consentimento do nível central. Eu acho que esse é um momento interessante que o próprio Brasil deve procurar rever esta situação, porque em algum momento pode-se achar que aquele território onde está Santa Catarina já é do PL e, por conseguinte, o Bolsonaro, que é inelegível nas eleições subsequentes, em face
das condenações que ele teve, ele agora encontra o refúgio na província ou na região onde ele teve ganho do seu governador, e daí ter essa autonomia de poder convidar o presidente de um outro país e ter encontro com ele, parecendo que o Bolsonaro é presidente daquele território. Então, uma situação dessas, o país, nosso Moçambique também, em algum momento pode vir ter esse tipo de situação. Achar que um determinado partido que elege o governador, e ele pode estar lá a poder até estabelecer relações, cooperação com outros países, e sem que tenha a permissão do consentimento do presidente do país. Então, é necessário poder aproveitar este momento para poder salvaguardar esse tipo de situações que, em algum momento, divide até o país. Veja só que o próprio Jair Bolsonaro, aliás, o Milei, há momentos atrás, ele criou ali palavras ofensivas ao presidente Lula da Silva. E desta vez acho que ele teve algum cuidado, não criou nenhuma situação dessa, mas quando ele voltou, colocou no tweet dele palavras também ofensivas, porque Lula da Silva criticou a ele naquela mesma semana que estava a decorrer a visita dele lá nesse evento na Santa Catarina. Estava a decorrer também o encontro dos países do Mercosul, e que a Argentina faz parte. Pura simplesmente ignorou dele participar naquele evento e foi junto do Bolsonaro como forma de poder tentar fortificar a extrema-direita no Brasil, mas que o Brasil tem um governo e que esse governo deve ser respeitado. Ele, como presidente de um determinado país, deveria em algum momento comunicar-se com o presidente do Brasil e nunca entrar no Brasil, ter encontro com a oposição e regressar para o país dele sem coisa. Então, é muito a pena isso estar a ocorrer, mas é um ensinamento para todos os países que têm esse sistema de eleição também dos governadores provinciais. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. No entanto, caro telespectador, desejamos assim boa estadia e boas-vindas ao nosso espaço de debate. Vamos, no entanto, descascar aqui alguns temas que dizem respeito à geopolítica, e para tal, sempre é uma hora começar com o Dr. Saia. Vamos aqui observar uma questão muito importante, que a NATO decidiu por uma nova estratégia contra a China e a Rússia. Nesta senda de ideia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, através de uma nova estratégia de expansão, em particular para a região do Pacífico, onde a fronteira entre da China e da Rússia, eles querem prolongar estas novas estratégias. A pergunta que não quero calar é, na sua opinião, quais podem ser as reações dos países da periferia destas fronteiras? Olá, há um dado muito importante que nós temos que olhar aqui. Esse encontro dos membros da NATO acontece no momento em que, na verdade, existe uma guerra no leste europeu, portanto, entre Rússia e Ucrânia, que na verdade não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra entre Rússia e a NATO. Só que a NATO, neste momento, está a usar o território ucraniano para poder, neste caso, lutar, neste caso, com a Rússia. Isto acontece porque, na verdade, muitos membros da NATO possuem armas nucleares. A Rússia possui armas nucleares. Existe uma narrativa de que os estados com armas nucleares nunca podem entrar num conflito direto, porque numa guerra entre eles ninguém sai vitorioso. Portanto, em algum momento acabam usando uma guerra por procuração. O que está acontecendo neste momento na Ucrânia. Agora, é verdade que as decisões da NATO, ou aquilo que a NATO decidiu naquela reunião, ainda não foi divulgada assim de uma forma aberta, que na verdade neste momento estão a surgir muitas especulações acerca das decisões, porque sabe-se perfeitamente que a NATO vai criar uma estratégia, neste caso, de continuar a financiar a Ucrânia.
É verdade que no âmbito desse pensamento, o porta-voz do Kremlin já posicionou-se a dizer que a Rússia irá retaliar, neste caso, as ações da NATO na Ucrânia. Mas há um outro dado muito importante aqui que não pode ficar de fora. A guerra entre Rússia e Ucrânia está numa fase, ou está no seu auge. Os teóricos das relações internacionais desenvolveram várias teorias, que uma das teorias é a teoria do poder perceptível, que é a capacidade que um Estado tem de atacar e impor as suas vontades. Que neste momento, a Rússia, que é grande inimigo da NATO, está a perpetrar ataque no território ucraniano. É verdade que neste momento está a evocar, neste caso, alguns motivos que ele fez com que atacasse, neste caso, a Ucrânia. Mas que, na verdade, esses motivos, se forem bem analisados, podem não constituir a verdade. Exato. Porque existem alguns estados vizinhos da Rússia que são membros da NATO. Mas, entretanto, a NATO ainda não atacou, neste caso, a Rússia. É verdade que existe uma vontade incansável por parte dos estados mais desenvolvidos por quererem expandir os seus territórios. Isso, politicamente, os estados o fazem. Porque, na verdade, a teoria expansionista consiste em buscar aqueles territórios que possuem riqueza. Portanto, a Rússia, em 2014, anexou Crimeia. Porque existe a percepção de que Crimeia tem águas quentes, portanto, que vai permitir com que a Rússia escolha os seus produtos e para melhor treinamento dos seus soldados. E neste momento evocou um motivo para poder atacar, neste caso, a Ucrânia. Mas é verdade que também a NATO infringiu porque não cumpriu com uma das normas que dizia que não poderia se aproximar, neste caso, das fronteiras da Rússia. Portanto, neste momento ambiciona estar mais perto, cada vez mais perto, neste caso, da Rússia. Exato. E isso é muito perigoso em matéria da segurança. Estou aqui a trazer o Conselho-Chave das Relações Internacionais, dilema da segurança, de que, na verdade, a NATO quer instalar-se na Ucrânia para poder, neste caso, atacar a Rússia. Exato. Muito obrigado, Dr. Saia. Dr. Mulungu, eu já vou para si. Será legítimo culpar a China pela expansão, ou melhor, pela evolução da Rússia? Bem, eu acho que é legítimo, sim, mas também, em simultâneo, é legítimo aqui apontar alguns pontos. E esses pontos são extraídos daquilo que foi o discurso do presidente Biden nesta cimeira da NATO. Bem, um dos pontos é a Ucrânia não vai recuar. O presidente Biden, quando diz que a Ucrânia não vai recuar, ele abre um espaço na diplomacia norte-americana para que nós percebamos que não há uma vontade em pacificar este conflito. Ou seja, não há uma vontade política por parte de Washington em trazer aqui uma Rússia à mesa para se negociar e, se calhar, trazer aqui uma espécie de paz para a Ucrânia ou uma espécie de reconciliação entre ambos Estados. É verdade que a reconciliação ela é um processo que geralmente aparece depois de um processo de paz, mas este espaço na diplomacia norte-americana neste momento está fechado. Então, por que eu trago essa ideia de a Ucrânia não vai recuar e estou a trazer aqui a diplomacia americana como ela estando fechada neste momento a qualquer tipo de negociação? É que há um erro por parte do governo Biden. Este erro emana de uma questão de percepção diplomática. É que a percepção diplomática que eles têm não é a mesma percepção diplomática que o Trump teve. O Trump teve uma percepção diplomática que foi primordial para o tempo que seu governo esteve na Casa Branca. Qual foi? O Trump conseguiu trazer a Rússia um pouco para o seu lado, por quê? Em termos étnicos, em termos culturais, entre a Rússia e a China, a Rússia é que tem uma caracterização
que faz com que tenha uma certa aproximação com os valores ocidentais. Os russos, na sua maioria, são ortodoxos, são cristãos. Então, eles têm essa questão. Moscou está na Europa, então tem valores europeus. Ali há uma mistura, há esta aproximação. Então, a facilidade que o governo de Washington tinha entre essas duas potências declaradas inimigas era trazer esta Rússia para o seu lado e isolar a China. A título de exemplo desta política isolacionista praticada pelos Estados Unidos, ela foi verificada durante a Guerra Fria. O que é que aconteceu na Guerra Fria? Quando se percebe que a China não se identifica com os valores comunistas da URSS, a China isola-se da URSS. E os Estados Unidos, por uma questão de fazer com que a Rússia se encontrasse numa ilha para que tenha mais campo para asfixiar a Rússia, puxou a China para o seu lado e desta forma negava o reconhecimento da independência de Taiwan. Então, esta aqui foi uma estratégia usada no tempo da Guerra Fria e que ela trouxe resultados, porque depois culminou com a desintegração da URSS. Então foi esta estratégia que o Donald Trump e o seu governo usaram, mas esta vez foi ao contrário. Eles puxaram a Rússia por uma questão de entidade, por uma questão de partilha de valores. Então, por outra, ele traz a ideia de que na Europa a guerra de agressão contra a Ucrânia ela vai ser combatida. Então, ele traz ainda mais incentivos aos Estados membros da NATO e, consequentemente, à Europa no geral, porque por uma questão de percepção. Temos aqui a NATO e temos a União Europeia. Alguns Estados da União Europeia não são membros da NATO, mas por uma questão de percepção e também por solidariedade, esses Estados podem se juntar a este apoio incondicional que o Ocidente tem demonstrado neste momento a esta NATO. E por outra, diz que a Rússia do Putin nada menos do que subjugação total da Ucrânia pretende. Então, essa subjugação total à Ucrânia por parte da Rússia, ela não se verifica muito neste momento porque a guerra está sendo conduzida a um nível de desgaste. Quem está ficando desgastado é a própria NATO e os seus membros. Quando aparecem certos generais, como da Alemanha, como da Inglaterra, a dizer que já não há munições para enviar para a Ucrânia, isso demonstra de facto que há um certo desgaste, ou seja, a guerra na Ucrânia ela está a trazer resultados de forma individual para Estados-membros desta NATO. E por outra também diz que a Rússia quer acabar com a democracia na Ucrânia. Ou seja, aqui também estamos a voltar a um elemento que foi muito crucial no processo da Guerra Fria. Ou seja, o dito efeito dominó, quando o presidente Truman levantava a ideia de que, olha, se nós deixarmos esta URSS conseguir influenciar o mundo com sua ideologia socialista ou marxista, ela vai dominar o mundo, porque se ela conseguir um, o outro vai imitar ou copiar ou vai sentir-se influenciado. É por isso que era caracterizado por uma guerra de ideologia. Ele está a trazer aqui o elemento ideológico para a guerra da Ucrânia e Rússia. Então, o presidente Biden, para mim, neste momento, ele peca por não conseguir puxar exemplos da história para conseguir interpretar este conflito que ele mesmo, podemos aqui assumir, criou. Agora, quanto à questão da China, é que já temos um erro estratégico. Ele não conseguiu isolar a China e a Rússia. Ele conseguiu unir a China e a Rússia. E já em 2004, tinha vários generais que alertavam estes Estados Unidos da América que caso o Ocidente fizesse uma guerra com a China e com a Rússia, o Ocidente iria perder. Então, isso verificamos onde? Os sinais. Os sinais são verificados a nível do poder naval que a China contém neste momento. O poder naval da China é superior que o poder naval norte-americano. Então, a questão que fica é, será que aquilo que a China tem declarado
como sendo o seu investimento para o seu exército é real, porque os dados que são apresentados na mesa, tendo em conta aquilo que é a produção da China, elas demonstram que a China está, de certa forma, a investir ao mesmo nível que os Estados Unidos da América. Então, a China tem divisas para alimentar a sua máquina de guerra. Agora, fica uma única esperança no meio deste processo todo, qual? A única esperança é a falta de experiência da China em intervenções militares, em guerras. Porque os Estados Unidos têm muitas guerras que já participou, a própria Rússia tem muitas guerras, mas a China está ali ao lado da Rússia neste momento crucial de transformação a nível do sistema internacional. E o mais crucial ainda e letal de todo o processo é que o garfo e a faca estão nas mãos da China por causa do Taiwan. Porque se a China invade o Taiwan, os Estados Unidos possivelmente terá que guerrear com a China diretamente por uma questão de simbolismo geopolítico que este Taiwan representa neste momento. Então, aquele é que é o cordão umbilical das relações internacionais neste momento. É o centro de todas as atenções para a geopolítica. A Ucrânia e a Rússia é uma espécie de distração neste momento. Aquele será o estupim, será a cereja do bolo. No dia que a China tocar o Taiwan, ou ela sentir que há uma agressão das suas fronteiras por parte dos Estados Unidos da América e ela proceder em um conflito na zona de Taiwan, vai eclodir uma grande guerra. Mas a política que a China está a introduzir neste momento, na zona de Taiwan ou no Mar do Sul da China, ela de facto demonstra uma certa maturidade diplomática por parte da China. Ela está a cercar toda a zona que circunscreve ali o Taiwan para que haja impedimento de entrada de qualquer tipo de navio para abastecer ou levar qualquer tipo de material de Taiwan para fora. Então, está a asfixiar também o Taiwan para que ela se aproxime à China e venha negociar. Então, estamos a atravessar este momento. Daí que a NATO, nesta última cimeira, trouxe a China com grande ênfase para a sua mesa, porque a China é que representa o maior perigo para aquilo que são as pretensões internacionais, tanto dos Estados Unidos ou do Ocidente coletivo. Exato. Bom, o Alves tocou num aspecto muito importante quando fala de Taiwan. Na verdade, se a China deseja atacar e anexar Taiwan, este é o momento oportuno. Porque, na verdade, os americanos, que tanto falou aqui o Alves, por uma questão histórica, uma questão de solidariedade, porque, na verdade, Taiwan representa aquilo que são os interesses do mundo ocidental naquela região. Exato. Mas há um dado muito importante. Muitos estados, na verdade, do Ocidente foram pegos de surpresa na situação da guerra Rússia-Ucrânia. É verdade que os estados não dormem, porque, na verdade, existe a percepção de que devem proteger as suas fronteiras. É verdade que estavam preparados para proteger as suas fronteiras, mas não estavam preparados, neste caso, para fazer uma intervenção, neste caso, na Ucrânia. É verdade que não tem lá os homens, ou não mandam os homens de uma forma aberta, mandam armamentos. Exato. E acabam, na verdade, dando muito valor, neste caso, à Ucrânia, o valor que neste momento está sendo escasso, porque que neste momento até já estão a surgir vozes dentro desses estados que estão a apoiar, neste caso, a Ucrânia. Agora, os Estados Unidos brevemente irão às eleições. Estão numa situação de desespero, porque, na verdade, a ajuda que estão a fornecer à Ucrânia já está a se fazer sentir neste momento. Portanto, se a China decidir, neste caso, atacar a Taiwan, acredito que Taiwan não terá muito apoio como a Ucrânia. Exato, professor Sai, deixa eu dar a palavra ao doutor Pangaia, porque ele vai desempatar. Estou a ver aqui esta. Não, então, não, vou perder o curso. Não, mas pode guardar o fio de pensamento, já certo. volto consigo, doutor Mulungu. Doutor Pangaia, vamos a isso. Está aqui, oportunidade versus um perigo. Então, como que analisa este fato, a relação
entre a China, a Ucrânia e também esta oportunidade que a China tem de poder invadir o Taiwan, uma vez que Taiwan representa um símbolo valioso para os Estados Unidos, também para o mundo, questão de tecnologias que são produzidas naquela parcela do mundo. Não, se nós pudermos estar atentos aos mídias, ontem dizia-se que a China movimentou cerca de 60 aeronaves que estavam a sobrevoar em redor de Taiwan, movimentou também cerca de 6 navios de guerra que estavam também a circular em frente do coisa de Taiwan. Há uma grande movimentação dos chineses em redor do Taiwan. Tudo isso indica, foi em face da praticamente declaração de guerra que a OTAN procedeu já no final daquela cimeira que eles tiveram em face dos 75 anos da criação da OTAN. Então, praticamente a OTAN ela declarou guerra contra o Estado, a China e a Rússia, ao afirmar primeiro sobre a Rússia, dizendo de que a OTAN, o próprio Estados Unidos, declaração do Biden esta, de que vai ajudar a Ucrânia para poder deter o avanço de Putin e a todo custo a Ucrânia vai merecer esse apoio e ainda anunciaram uns 40 bilhões de dólares a serem doados agora à Ucrânia para sustentar a máquina de guerra. Igualmente, Biden anunciou de que vai enviar vários equipamentos de guerra à Ucrânia e que esses deverão ser usados para poder deter o esforço de guerra de Putin. Então, essa é uma declaração direta contra a Rússia. Não é uma declaração apenas dos Estados Unidos, é uma declaração da própria Organização do Atlântico Norte e que até foi coabitada com Macron, que chegou dizendo de que efetivamente os países integrantes, os membros integrantes da OTAN deveriam poder apoiar ou estar em união com a declaração que Biden deu. Sabemos aquela figura de Macron, desde sempre ele criou esse cenário de puxar a Europa para a guerra e ali ele encontrou um aliado direto que foi Biden a se pronunciar dele. Ele foi o primeiro líder a poder coabitar com o pronunciamento do Biden e logo seguiu o recém-eleito primeiro-ministro da Inglaterra a dizer também que ele vai apoiar e autoriza, neste caso, de utilizar os armamentos os mísseis de longo alcance que foram entregues à Ucrânia. Essa foi a primeira declaração de guerra contra a Rússia. A segunda declaração de guerra contra a China, que foi também feita pela OTAN, foi no sentido de que a China é ela que está a fornecer o esforço de guerra à Rússia. E, por conseguinte, a OTAN vê a China como cabeça do povo e, por conseguinte, é essa cabeça que, neste momento, deve ser eliminada. Aí, a China, ao perceber este cenário, igualmente ela reagiu imediatamente, falando de que eles estavam prontos para esses novos desafios que a OTAN está preparada. Nós lembremos-nos que já no mês passado, um diplomata americano foi à China para poder tentar convencer o presidente chinês a não poder apoiar a Rússia. A China disse que nós não estamos a apoiar a Rússia, mas o que nós temos é uma relação sem limite com a Rússia. Então, quer dizer, por um lado a China está a negar de estar a apoiar, mas por outro também está a aceitar. E a situação foi nesse sentido. A Europa, junto dos Estados Unidos, esperava o colapso da economia russa depois daquelas tantas sanções
que impuseram à Rússia, para assim a Rússia não continuar a alimentar o esforço de guerra. Mas não foi isso que eles encontraram. Tantas sanções que foram aplicadas à Rússia. A Rússia hoje é o país mais sancionado no mundo, mas mesmo assim ele continua de pé. Então eles analisaram o porquê da Rússia, apesar de tantas sanções que nós fizemos a ele, e ele continua ainda firme e com esforço de guerra atual. Viram que, afinal de contas, quem está a sustentar isso é a China. Daí que a China, neste momento, entra já prematuramente nessa guerra. Mas nós devemos perceber que o desejo dos Estados Unidos, junto do Ocidente coletivo, dessa guerra é rumo à China. Mas eles tinham primeiro que poder remover esse obstáculo que é a Rússia. Só que esse cenário vai custar bastante caro ao mundo. E tem pena daqueles que estão a torcer dessa terceira guerra mundial para poder aparecer, porque quando ela surgir, não só vai destruir a OTAN, e a Rússia, a China, vai destruir todo o planeta. Então não pode aparecer aqui alguém a torcer para que isso aconteça. O que nós temos que efetivamente nos unir é lutar no sentido de que não ecluda essa guerra no mundo que vai deixar na desgraça a todos nós. Obrigado, Sr. Dr. Pangaia. Volto consigo, Dr. Mulungu. Acho que penso eu que teria ficado com uma ideia e Sim. tenha a bondade. Sim, eu vi o meu caro Dr. Saia a falar de momento oportuno para a China fazer esta invasão ao Taiwan. Na primeira fase, eu acho que o termo invasão não está muito correto, porque em termos legais, pelo aquilo que o direito internacional público nos apresenta, é que a China, ou seja, o Taiwan pertence à China. Depois da Segunda Guerra Mundial, o general MacGregor, ele deu o Taiwan, ou reconheceu o Taiwan como território chinês. Da mesma senda, os Estados Unidos, quando criou a política isolacionista para com a URSS, buscando manter boas relações com a China, também reconhecia o Taiwan como território chinês. Então, o termo invasão, neste momento, eu não vejo como sendo aplicável. É uma falácia dos mídias ocidentais que tentam criar uma espécie de divisionismo entre esses dois territórios que pertencem a um único território, em termos de direito. Mas, em termos de identidade, sim, pertencem a identidades diferentes. Por outra, também, eu acho que a China, neste momento, ela não pode entrar em Taiwan ou conflituar com Taiwan diretamente, porque irá abrir um espaço para legitimar aquilo que é o processo de eleição ou de reeleição do presidente Biden. O presidente Biden está à procura de um argumento muito forte a nível internacional para legitimar a sua continuidade na Casa Branca. Então, este ataque por parte da China a Taiwan iria legitimar esta continuidade, porque o ataque ia fazer com que os Estados Unidos se ressentissem. Numa primeira fase, porque ia perder muito capital tecnológico que é oriunda deste Taiwan, e numa segunda fase, porque haveria um capital que ia sair para alimentar uma guerra em Taiwan. Então, por uma questão de consenso a nível nacional, pela solidariedade taiwanesa, eu acho que o Biden teria argumentos sólidos para, neste momento, ele ficar na presidência norte-americana. Então, a China, neste momento, ela vê aquilo que nas relações internacionais nós chamamos de momentum, ou o timing perfeito. A China vê que este é o timing perfeito para criar outro tipo de mecanismos para conseguir asfixiar o próprio Taiwan, que é este controle de todas as rotas marítimas na zona do Mar do Sul da China
para, de facto, conseguir controlar a entrada e saída de bens e serviços deste Taiwan. Porque este é um erro estratégico norte-americano que trouxe a China e a Rússia para umas relações estáveis. Tanto a China e a Rússia, elas não são aliados naturais, não são aliados por uma questão de ter ali um inimigo único. Eles são aliados por uma questão de oportunidade. Qual é a oportunidade? É a ameaça que a China sofre por parte dos Estados ocidentais. É a ameaça que esta Rússia vê cada dia se aproximando para as suas fronteiras. Então, eles são aliados por uma questão de oportunidade. É por isso que o ponto que o professor levantava desta parceria sem limites, ou seja, a China argumenta em parte que não apoia diretamente a Rússia, mas ela tem uma parceria sem limites. O que é isso de uma parceria sem limites? É que não há pontos em que não são partilhados por parte da China e da Rússia. Todo tipo de informação neste momento é partilhada em Pequim e Moscou. Então, é essa parceria sem limites. Mas a China, ela no final do dia, ela já está mais que preparada neste momento para entrar num conflito. Mas ela receia entrar num conflito direto porque não pode ter um desgaste econômico, porque está a atravessar também não um momento muito bom, porque está a tentar readaptar-se de todo tipo de capital internacional que foi retirado na própria China, e também está num processo de criação de um sistema financeiro alternativo para, de certa forma, conseguir estabelecer um comércio internacional com os seus aliados numa situação estável. Então, a China neste momento ainda tem alguns pontos por acertar. É por isso que uma entrada em Taiwan ela não é aconselhável, senão vai legitimar a continuidade do Biden na presidência, e em outra também pode, de certa forma, trazer justificativas a todas aquelas diabolizações que a Europa sempre tem canalizado para este Estado chinês. Sim, Exato. Desculpa, é o seguinte, eu não vejo qual é a razão dos Estados Unidos questionar o suposto apoio que a China esteja a fazer à Rússia. A Rússia, exato. Tendo em conta que os próprios Estados Unidos estão a apoiar a Ucrânia. Exato. O que é que impede que os outros Estados possam também apoiar a Rússia? Que sejam independentes, nesse caso, apoiar aquele que achar que Sim, porque condiz com a ideia. não Exato. faz sentido que hoje os Estados Unidos e a OTAN esteja a poder ter dor de estômago pelo fato da China estar a apoiar a Rússia. Então, a história de que a Rússia invadiu a Ucrânia, essa questão da invasão hoje é para todos os lados. Os próprios Estados Unidos, quantos territórios já invadiu e ficou lá? Estamos a falar do Afeganistão, estamos a falar do Iraque, estamos a falar da Líbia, estamos a falar de vários outros, até hoje estão na Líbia a poder bombear o petróleo rico da Líbia para pagar a destruição que os próprios Estados Unidos fizeram à Líbia, não é? Eles disseram de que viemos aqui para implantar a democracia, intervimos, eliminamos o sistema de Gaddafi e, por conseguinte, todos aqueles recursos que foram investidos para a destruição do regime de Muammar Gaddafi constituíram dívidas para a Líbia. E essa dívida, neste momento, está sendo paga pelo petróleo, pelas companhias americanas que estão ali dentro da Líbia. Essa é uma invasão, não é? Então, e também essa questão de pertença territorial hoje. Parece-me que diluiu. Em algum momento nós podemos até pensar que o país X, Y, Z é da pertença deste mais daquele. Mas que em qualquer momento essas potências podem vir e abocanhar, não é? Agora, por exemplo, a própria Rússia diz que não está a invadir a Ucrânia. Está aí a fazer uma limpeza, sei lá, entre várias outras desculpas que eles estão a fazer, não é? E eles nunca assumem que tenham invadido a Ucrânia. Então,
esse termo de invasão hoje parece estar hoje. Em algum momento, uma parte do território vai sendo entregue a este, depois aquele vai pegar e vai assumir que esta terra já não é sua, passa a pertencer a mim, como várias situações estão acontecendo. Hoje, a Rússia está extremamente arrependida por ter vendido Alasha, uma terra bastante rica, na altura em que a Rússia estava carente economicamente. Acabou vendendo um território bastante rico chamado Alasha e que aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão bastante mais ainda com recursos energéticos, porque aquela zona é bastante rica em gás e petróleo. Então, esse cenário, nós hoje vamos assumir que Moçambique, por exemplo, é nosso nessas fronteiras atuais, mas um dia qualquer poderemos perder uma situação dele. Agora, efetivamente, há uma variável aqui que pode beneficiar a China a poder tentar recuperar Taiwan neste momento, porque os Estados Unidos estariam a dividir o esforço de guerra na Ucrânia e o esforço de guerra em Taiwan. E esse tipo de situação pode, de alguma forma, atrapalhar alguma logística da OTAN ao tentar gerir essas duas guerras ao mesmo tempo. E também seria um grande momento de poder continuar a poder alimentar o discurso dos americanos de que Biden não está bem mentalmente e, por conseguinte, está a fazer eclodir essas guerras todas. E isso iria colocar em causa, de fato, a eleição dele por estar a alimentar várias guerras na governação dele. Aliás, os democratas que nós achávamos que fossem aqueles os defensores de direitos humanos, mas são os que mais provocaram as guerras, incluindo o Obama. Obama até teve a ousadia de poder orientar uma guerra para destruir o país onde ele é oriundo, a Líbia, neste caso. O Obama tem alguma indicação em um afro-americano que está, quando ele foi eleito, a África estava tão satisfeita a pensar de que temos agora um presidente negro nos Estados Unidos que haveria de trazer algum valor acrescentado para a África, mas não aconteceu isso. Foi o pior momento em que isso aconteceu. Por isso, neste momento, quando se discute de candidatos e que aparece Michelle Obama como eventual sucessor do Biden, pronto, nós pensamos que em algum momento ela pode vir recuperar os valores que deveriam ter sido mostrados pelo seu marido, mas infelizmente deixou muita mágoa Obama para o continente africano, apesar dele ter sido admirado no mundo no geral, mas ele fez muito pouco ou mesmo nada para o continente africano, sobretudo na situação em que nós encontramos. Então, os democratas, neste momento, são os que mais estão a desenvolver conflitos no mundo. E eis a razão que o Donald Trump ele está a dizer de que ele pretende evitar a Terceira Guerra Mundial. Em caso dele poder, vai criar condições para que trave essa guerra eminente que está para acontecer. E veja também aquele teórico da Rússia, o Alexandra, dizia de que era necessário que a Rússia começasse a arrumar os inimigos dos Estados Unidos. Equipar os inimigos dos Estados Unidos de armas nucleares para poder sustentar a Terceira Guerra Mundial, da mesma forma como os Estados Unidos está a arrumar, está a equipar os inimigos da Rússia. Então, há essa situação que está a ocorrer. E por isso mesmo estamos a ver a Rússia a poder movimentar os seus navios de guerra para Cuba, para a Venezuela. Esses são os inimigos direto dos Estados Unidos da América. Os próprios Estados Unidos da América também estão aí na Ucrânia, estão aí na Polônia, estão aí na Finlândia, estão a cercar a Rússia. E a Rússia, quando se apercebe desse cenário, daí que ele começa a se movimentar, que eu estou a ter aqui um cerco dos meus inimigos. E a qualquer momento eu ficarei sem saída. Essa é a razão que ele está movimentando esse cenário. Temos que perceber que Ucrânia e Geórgia são países que constituem o coração
o último reduto da Rússia, depois de ter a OTAN abocalhado quase todos aqueles países que outrora fizeram União das Repúblicas Sociais Soviéticas, incluindo até os países bálticos. Então, se a Rússia abre a mão neste momento da Ucrânia entrar e que o próximo país poderá ser a Geórgia, que já tinha tentado, a Rússia fica imediatamente cercada e a qualquer momento é só um assalto final para alcançar a China. Exato, muito obrigado, professor Pangaia. Doutor Saia, eu vou assim e depois daqui de alguns pronunciamentos e argumentos do professor Pangaia, ainda nesta senda, parece que encontrou-se aqui um fio de ligação da oportunidade da China poder aqui invadir o Taiwan. Mas também queria que fizesse uma relação muito rápida sobre os pronunciamentos do primeiro-ministro do Reino Unido, que autoriza a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance para poder atacar aqui a Rússia. Isso aconteceu mesmo na comemoração de 75 anos de aniversário da própria OTAN. Como que olha para esta autorização do primeiro-ministro do Reino Unido? Bom, antes de tocar no último ponto, gostaria de comentar alguns pronunciamentos do Dr. Pangaia quando dizia que a OTAN lhe incomoda bastante quando a China apoia a Rússia. Se formos acompanhar os discursos de Vladimir Putin, e Xi Jinping, eles têm dito que a China e a Rússia partilham objetivos semelhantes. E o Putin acrescenta mais, dizendo que o mundo não pode ser controlado por um Estado, portanto, tem que existir vários atores capazes de influenciar o sistema internacional. Mas há um dado muito importante aqui, porque o Ocidente, quando se apercebe de que alguns Estados não concordam com aquilo que são as pretensões, eles aplicam aquilo que é metáfora, não é? Em relações internacionais chamam de stick and carrot, portanto, ameaça ou recompensa. Portanto, todos aqueles Estados que não cumprem com as recomendações do mundo ocidental são dados o stick, não são dados o carrot. São dados, neste caso, sanções, não são dados recompensa. E isso, na verdade, tem criado um sentimento de descontentamento por parte de muitos Estados, porque existe a percepção de que o mundo ocidental tenta, de todas as maneiras, impor as suas vontades, quando os outros também estão numa luta para implantar, neste caso, a sua ideologia. Isto significa que o sistema internacional é anárquico, é conflitual, a arena de luta pelo poder e influência, porque todos os Estados, aqueles que são ricos ou são hegemônicos militarmente, economicamente, lutam de todas as maneiras para criar a sua influência e controlar o mundo. Agora, voltando para a última questão que colocaste acerca dos pronunciamentos do novo primeiro-ministro do Reino Unido, é importante nós olharmos a linha de orientação do Reino Unido. Na verdade, o atual primeiro-ministro do Reino Unido, portanto, não pode trazer um discurso diferente, neste caso, diferente daquilo que foi os pronunciamentos dos outros primeiros ministros que cessaram as funções. Porque, na verdade, o Reino Unido é um país ocidental. Sendo um país ocidental, o Ocidente já desenhou uma linha de orientação para com a Rússia. Exato. Portanto, se o Ocidente, no seu coletivo, não concorre, neste caso, ou tem lutado de todas as maneiras, tem combatido de todas as maneiras a Rússia, portanto, o atual primeiro-ministro do Reino Unido, neste caso, tem que adotar um discurso que, na verdade, vai alinhar como forma, neste caso, de legitimar o exercício do seu poder. Porque, na verdade, não pode aparecer aqui com um discurso contra o discurso de Joe Biden, contra o discurso de Emmanuel Macron, contra o discurso de Olaf Scholz, nesse caso, do primeiro-ministro, nesse caso, da Alemanha. Portanto, tem que consolidar a sua posição ainda na fase embrionária para merecer admiração não só
dos outros líderes do mundo ocidental, mas também do seu próprio povo, porque o povo também tem a percepção de que a Rússia é um inimigo, portanto, que tem que ser combatido de todas as formas. Exato. Professor Dr. Mulungu, como que olha para isso? Será aqui uma abertura para irmos exatamente a uma terceira guerra mundial depois destes pronunciamentos que estamos a passar já para se utilizar mísseis Storm Shadow de longo alcance? Bem, nós estamos a entrar, de facto, numa fase crucial desta guerra, mas antes disso eu gostava aqui de trazer alguns pontos quando vi aqui se falar de estar a se questionar o porquê da China ser aliado da Rússia neste momento. Ou seja, o Ocidente em si, tendo em conta as suas desvantagens argumentativas quando olhamos para a geopolítica internacional, mas o Ocidente coletivo tem uma vantagem legal. A vantagem legal é que a Rússia violou o direito internacional ao invadir a Ucrânia. Por mais que a Rússia esteja a chamar isso de operação militar especial, eles têm como argumento essa ideia da violação do direito internacional. Então, um Estado que viola o direito internacional, ela não está capacitada para conviver em comunidade, ou seja, comunidade, me refiro ao sistema internacional, onde os Estados, as suas relações são reguladas por uma lei. Então, se esta lei é violada, esse Estado merece ser sancionado. Então, quando aparece um Estado que apoia um violador dessas leis, é passível, sim, de questionamento. Daí que estão a questionar essa possível ajuda por parte da China à Rússia. Não que haja necessariamente uma legitimidade para questionar esse posicionamento da China, mas por uma questão de ter em si no seu palmarés o argumento legal de todo este processo. Agora, entrando para a ideia de se calhar estamos a caminhar... Desculpa, doutor, deixa-me terminar o raciocínio depois... Não, depois. Ainda vamos diretamente para o doutor. Penso que guarde o fio de pensamento para... Então, quando entramos nessa situação desta possível eclosão da Terceira Guerra Mundial, tendo em conta esses pronunciamentos do primeiro-ministro britânico recém-empossado, percebemos que a ideologia, como dizia o Dr. Saia, a linha de orientação não sofreu uma alteração, mesmo com tantas figuras que já passaram a nível do executivo inglês. Exato. Se formos aqui a olhar, a maior vítima em termos políticos foi a Inglaterra. A Inglaterra ressentiu-se na sua política, tanto que houve uma alteração de primeiro-ministro nos últimos tempos. Nenhum primeiro-ministro tem conseguido, de facto, permanecer por muito tempo, porque não consegue satisfazer ou corresponder àquilo que são as necessidades da própria Inglaterra. Então, o seu discurso, no qual ele dá uma espécie de carta branca para a Ucrânia usar as armas de longo alcance para atingir a qualquer alvo russo, seja no território russo ou no próprio território ucraniano, abre espaço para duas posições. A primeira posição é de que os Estados ocidentais, de facto, estão a fazer um teste do seu armamento. Então, aqui, ao abrir esse espaço, é para que a Ucrânia faça esses lançamentos, mas para que os Estados ocidentais percebam a capacidade que o seu armamento tem a nível do teatro da Ucrânia. Porque os Estados ocidentais, eles têm homens que operam na Ucrânia. Não operam diretamente as máquinas, mas eles operam em termos de informação, ou seja, eles dão as localizações exatas de onde é que está o esquadrão russo, de como é que elas podem operar as máquinas, mas eles não operam diretamente. Então, essas figuras são estas que dão, de certa forma, os relatórios sobre o desempenho das suas máquinas para os seus estados. Então, é uma visão militar, nós podemos olhar numa vertente de teste por parte do Ocidente. Mas numa outra visão política, nós começamos a perceber que há erros
diplomáticos, aéreos por parte dos Estados ocidentais. Ou seja, estão a colocar mais lenha na fogueira, como se diz na gíria popular, e dão também a primazia à Ucrânia de atingir alvos russos. A Rússia, ela neste momento, deve ter modificado aquilo que era a sua linha vermelha, porque no princípio, se recordemos aqui, podemos recordar que a Rússia havia dito que caso os Estados fornecessem material bélico à Ucrânia, ela ia considerar esses Estados como Estados-alvos. Mas já tivemos vários Estados que forneceram, desde os Leopardos, os Storm Shadows, depois tivemos ali os Patriot, que estiveram na própria Ucrânia a operar contra esta Rússia, e a Rússia de facto não considerou os estados de proveniência desse equipamento como alvo. Então eu estou aqui em concluir que a Rússia alterou aquilo que é a sua linha vermelha. Exato. Isto aqui em compreensão e também uma questão de sensibilidade do assunto. A Rússia percebe que não é o momento oportuno, se calhar, para responder em território de onde são oriundas essas máquinas. Então, no vertente da própria resposta desta linha vermelha estabelecida pela Rússia, se calhar a Inglaterra será o primeiro alvo a ser atacado. Por quê? Exato. Porque a Inglaterra é o berço deste princípio todo do conflito, porque no princípio, quando houve as negociações para se pacificar esta hostilidade, porque a guerra em si ela começa em 2014, ela se estende numa situação silenciosa até 2022, onde a Rússia entra de facto oficialmente na Ucrânia. A declarar então, a guerra contra a Ucrânia. Exatamente. Então, neste processo todo silencioso, esta Inglaterra foi quem negou o processo de pacificação desta Ucrânia, quando se garantiu ao presidente Zelensky, que chega ao poder, olha, os Estados ocidentais colocaram um presidente por via golpe de Estado na Ucrânia, mas são os mesmos Estados que dizem que a Rússia está a lutar contra os valores democráticos na própria Ucrânia. Este é um dado interessante. Então, esta Inglaterra foi quem foi responsável, de facto, por inviabilizar todo o processo de pacificação que culminou com uma guerra que neste momento está a um extremo descontrolável por parte tanto da Inglaterra, da França, da Alemanha e do próprio Estados Unidos da América. Muito obrigado, Dr. Mulungu. Estamos mesmo a ficar sem tempo. Eu queria dar espaço ao Dr. Pangaia e também aproveitar este espaço que tens, fazer uma relação muito rápida com o que está a acontecer recentemente, o que aconteceu recentemente na semana finda em Quênia, que o presidente William Ruto anunciou na quinta-feira passada que demitiu todo o seu gabinete. Isso é resultado dos manifestação do povo que culminaram com algumas mortes. Como que olha para esta atitude do presidente William Ruto depois de terminar o seu fio de pensamento a quando da Rússia e Ucrânia? Só mesmo para fechar. Sim, é assim. São três aspectos que estamos a colocar. O primeiro aspecto tem a ver comigo mesmo para poder fazer temos que fazer uma crítica binária. Exato. Estamos a falar que o Ocidente ele tem a legitimidade de poder apoiar a Ucrânia, porque foi um país invadido pela Rússia. Mas esse mesmo Ocidente coletivo, em nenhum momento apoiou, por exemplo, os países como Afeganistão, que foi invadido pelos Estados Unidos da América. Esse mesmo Ocidente coletivo não apoiou a causa da Líbia, a causa do Iraque, quando os Estados Unidos invadiu esses países. Recentemente, Israel está a devastar a Palestina, mas Estados Unidos continua a arrumar Israel. Então, onde está a legitimidade do tal cumprimento da legalidade Exato. por parte do Ocidente de ir hoje impedir que a Rússia ela receba apoio dos seus amigos? Porque eles, em nenhum momento, uma vez que é seu amigo, que são os Estados Unidos, que invadem, destroem, removem poderes, o Ocidente coletivo está sempre ao lado dos Estados Unidos. Nunca sancionaram o seu patrão pelo fato de ele estar
a invadir os outros países. Nós temos que ver aqui que tanto um como o outro bloco está a invadir outros países. Todos eles são condenados. Mas já quando entre eles procuram condenar o outro porque invadiu, mas e eles também, quando invadem, podem estar a apoiar. Essa é uma questão de coisa. Nós temos que criar aqui uma crítica binária nesse sentido. O Ocidente perde razão pelo fato de estar a dizer que a Rússia não pode receber apoios porque invadiu a Ucrânia. Quando os Estados Unidos também fazem o mesmo e continuam a receber apoios para poder invadir. Não é? Agora, relativamente a esse primeiro-ministro que foi eleito agora na Inglaterra, muita pena que ele não fez a leitura, o porquê do povo do Reino Unido ter lhe atribuído confiança através de uma votação maciça. Estamos a falar de ter conseguido maioria absoluta, neste caso, que aquele partido vai poder governar sem pretender de alguma coligação, de alguma ligação. Ele deveria perceber o porquê do povo ter dado essa confiança, não é? É extremamente. Isso tem muita ligação com essa guerra do Ocidente. Quando o Sunak muitas vezes estava até a prometer o envio também de tropas, envio de recursos, à semelhança da França, que também Emmanuel Macron acabou tendo essa derrota que recentemente teve. Tudo isso por causa da guerra que está a acontecer na Ucrânia e que esses líderes, de forma indireta, já estavam a mostrar o próprio povo de que em algum momento havia de ir em frente do combate, ir morrer com as balas de Putin. Então, a partir dali, começaram esses regimes a deteriorarem-se. E vimos Macron, de que maneira ele perdeu naquele Parlamento Europeu. E depois veio novamente perder no seu próprio país. Por quê? Porque foi um daqueles que até prometeu enviar homens. E começaram a ver como vedar esse indivíduo para que não nos mande para a guerra. E o povo europeu, efetivamente, ele apoia a Ucrânia, mas não quer mandar homens para lá. Então, o Vladimir Putin, ele vai continuar efetivamente. Por isso que ele disse, olha, essa declaração de guerra que a OTAN está a fazer contra nós só vai fazer desaparecer a Ucrânia. E é isso que está a acontecer nos últimos dias. Então, é muita pena que o Partido Trabalhista ele não tenha feito a leitura, o porquê da confiança que foi dada pelo povo, e ele volta novamente nas políticas do primeiro-ministro derrotado, neste caso, para poder... E, infelizmente, isso está a acontecer. Mas o fim de tudo isso é que, uma vez que a Ucrânia, neste momento, já está a ficar sem homens para a guerra, e os equipamentos só, não há como poder vencer Putin com os equipamentos que eles mandam sem homens. E, por conseguinte, o continente europeu, tanto a OTAN, vai ser obrigada agora de mandar homens para a Ucrânia. Porque, com vergonha de não poder perder a guerra, e a Ucrânia já não ter homens para mandar diretamente em frente à guerra, o Ocidente, tanto a OTAN, vai ser obrigada a enviar homens para aquela guerra. E é aí onde aqueles homens, quando forem dizimados no território ucraniano, vai provocar tumultos no continente europeu, que é isso agora. E que a partir desses tumultos, os atuais líderes vassalos dos Estados Unidos já não terão capacidade de poder gerir os seus próprios países. Exato. É essa a situação que está a acontecer hoje no Quênia. O Quênia está a acontecer porque a população já está farta da situação que está a passar nos últimos dias. Nós temos que perceber que eu não sei o que a União Africana tem estado a debater com relação à colonização de maior parte dos países africanos por parte da França. A França hoje tem, aqui em África, 14 países que estão ainda a usar a moeda francesa. Não é? O franco francês, que a própria França já não utiliza, ela está a utilizar neste momento o euro, mas essa moeda continua a ser usada por 14 países africanos. Quem imprime essas notas é o Banco Central francês.
A qualquer momento que ele pretende, vai imprimir. Agora mesmo vimos no Mali, para poder criar o descrédito por parte do atual governo do Mali, acabou introduzindo milhares e milhares de francos franceses dentro do Mali, que é para poder criar desordem na economia maliana. E Mali, as autoridades acabou descobrindo essas notas falsas que a França acabou introduzindo ali. Mas como é que a União Africana não consegue persuadir a esses 14 países africanos para abandonar o franco francês, que está a desestabilizar a própria economia? E veja só que eles devem pagar tributo a esta moeda que estão a usar. Exato. E não ter o controle dessa moeda. Então, é uma situação... E é isso que está a afetar o Quênia, que também a economia nunca mais vai crescer. Tem recursos lá, embora escassos, que ele não tem capacidade de poder, mas serviriam para melhorar a qualidade da vida da população. Exato. Então, havendo essa situação de carestia do nível de vida, a pobreza cada vez mais coisa, e o presidente, apesar dele ter demitido o governo todo, não vai ser a solução. Porque primeiro ele tentou introduzir aquela medida que o Banco Mundial, junto ao Fundo Monetário Internacional, que exigia a subida de impostos, entre várias coisas, e que a população saiu à rua para poder negar aquela carestia de vida. O presidente do Quênia percebeu que não tinha o controle daquilo, acabou anulando aquela lei. Mas mesmo assim, continuaram manifestações já exigindo outros níveis, que praticamente aquela sociedade está a exigir a demissão do governo todo, incluindo o presidente da República, precisamente por causa dessa disparidade que o continente africano está a passar. Eu recomendaria que a União Africana, se é que efetivamente ele é um bloco que pretende melhorias da qualidade de vida dos africanos, ele deveria discutir o cenário dos países do Sahel que estão a passar maioritariamente este cenário de não poder possuir a sua própria moeda, de Exato. continuar a aceitar a pagar tributo por essa moeda, de continuar a aceitar que seja a França a imprimir, a controlar as economias desses 14 países africanos. Exato, muito obrigado, Dr. Pangai. Dr. Saia, eu vou mesmo dar-lhe uns 30 segundos para poder dar as últimas considerações, para poder fechar, porque já estamos sem tempo do nosso programa. No entanto, queria que deixasse um briefing sobre a atitude do presidente do Quênia, William Ruto, por ter demitido, e também ele pretende criar aqui um governo alargado, que está aqui a promover consultas alargadas a fim de criar este governo. Por favor. Olá, a ação do presidente, neste caso, ele está em busca da sobrevivência. Porque numa primeira fase tentou ignorar aquilo que foi o grito do povo daquele país. Mas quando percebeu-se que na verdade o povo tinha mais poder, acabou recuando, abolindo a lei que tinha sido aprovada. E neste momento demitiu a maior parte do governo. É uma mensagem que quer deixar claro de que as atitudes que tinha tomado neste caso não vinham apenas dele. São atitudes que, na verdade, bom, como presidente, tinha assessores, porque o presidente da República, ou de um certo Estado, é cabeça de uma nação. Mas tem vários assessores. Por exemplo, um presidente da República pode ser formado em relações internacionais, pode ser formado em biologia, mas tem que ter alguns que entendem das outras áreas. Portanto, são esses que aconselhavam o presidente, provavelmente aconselharam o presidente de uma forma errada, que acabou tomando medidas que estavam a prejudicar, neste caso, o povo. Agora, ao demitir alguns que faziam parte do governo, é uma resposta clara de que
na verdade, não estava a concordar com aquelas políticas. É verdade que caiu no erro, mas neste momento está a tentar consertar o erro, neste caso, porque também não gostaria de perder o mandato e neste momento tem que estar do lado do povo, porque o povo demonstrou que, na verdade, tem capacidade de retirar o presidente da República, tem capacidade de fazer, neste caso, o regime change. E neste momento o presidente tomou, neste caso, uma atitude salutar. E a atitude do presidente daquele país tem que servir de exemplo para outros estados africanos. Exato. Porque, na verdade, alguns líderes africanos acabam caindo em armadilhas e permanecem na cegueira porque não tomam medidas necessárias capazes de, neste caso, de beneficiar o povo. O povo grita, mas a situação prevalece. Exato, muito obrigado, Dr. Saia. Dr. Mulongo, últimas considerações, mesmo estamos para fechar. O nosso programa já não tem mesmo tempo, tem 30 segundos. Bem, eu queria trazer aqui o debate das relações internacionais para interpretar este fenômeno. Ou seja, a nível internacional tivemos um grande debate entre o realismo e aquilo que foi considerado o idealismo, que com o tempo cresceu e transformou-se em liberalismo. Dentro do próprio liberalismo, nós encontramos a teoria pluralista. A teoria pluralista, ela abre espaço para que haja relações entre Estados e instituições internacionais. Quando digo instituições, estou a trazer aqui o FMI, que é o visado neste processo, e o Estado é o Quênia. Então, neste processo de relação, houve esta eclosão desta manifestação por causa de uma assessoria que, por sinal, foi mal dada pelo FMI. Então, a compreensão que nós extraímos aqui é que o realismo, quando fala somente da relação entre os Estados, olha o Estado como ator unitário das relações internacionais, abre espaço ao mesmo tempo para que percebamos que as instituições internacionais, como o FMI, elas estão a serviço de certos Estados, elas servem os interesses de alguns Estados. Daí que esse FMI, a serviço de um Estado, conseguiu desestabilizar a política dentro do próprio Quênia e que culminou com esta manifestação. Quando o Dr. Saia fala da questão de olhar-se para isto como um exemplo, a esta atitude, eu acho que mais ainda devia se olhar a esta assessoria gratuita que o FMI vem dando aos Estados, e os Estados também, ao receber este tipo de informação, devem ter homens com capacidade de se impor a esse tipo de informação que vem desestabilizar a fundo a sua situação política interna. Nós, como Estado moçambicanos, estamos a engrenar na mesma direção com esses Estados, daí que é preciso pegar isto como exemplo e olhar para essas organizações internacionais como sendo elas organizações que estão a serviço de um determinado Estado a nível internacional. Exato. Que é o Estado que tem a capacidade de injetar mais fundos a nível daquelas organizações. Então, exato, essas manifestações, elas vêm demonstrar toda aquela sujeira por detrás dessa mão benevolente que essas organizações tentam demonstrar. Então, estamos aqui, pouco a pouco, nesse processo de despertar de África. Exato. Muito obrigado, Dr. Mulongo. Muito obrigado, Dr. Saia. Igualmente, Dr. Pangaia, muito obrigado por esse espaço, por nos conceder este saber aqui no nosso espaço de debate internacional, a geopolítica no seu todo, relações internacionais. Agradecemos de igual modo a si, caro telespectador, que nos acompanhou neste período em que estivemos aqui a debater, e também queremos convidá-lo a acompanhar as próximas programações de FTV, o seu canal de eleição, e prometemos voltar na próxima semana, à mesma hora do dia. Muito obrigado, fique bem neste maravilhoso sábado. Até a próxima.